Voltamos. Já voltamos. Deixa eu olhar aqui. Voltamos. Isso, o pessoal também já voltou. Muito bem. Eu gostaria de reiniciar esse momento. Eu vou, repassar mais uma vez aqui, mas eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa em específico. Então, eu gostaria de iniciar esse segundo momento querendo saber se tem alguma dúvida em específico de algo que queiram que eu repita. Não? Tranquilo. Oi, tá ok, Pedro, obrigada. Então, muito obrigada. Então, eu vou fazer o seguinte, vou agora, como eu falei, só para a gente também, inclusive, dar continuidade para o restante, vou só pegar esse slide, falar mais uma vez, tá? Para a gente realmente fixar. De qualquer forma, gente, essa questão é para a gente ter, logicamente, uma noção, observar para a imagem, conseguir, de alguma forma, traduzir o que ela está nos apresentando. Mas, logicamente, a atuação das enzimas e a função mais específico, logicamente, isso depois, ali realmente anotando, acompanhando e revendo isso para ajudar a fixar, tá bom? Só quero chamar a atenção de vocês que o que a gente está vendo aqui nesse slide é um processo de duplicação de DNA. Nós estamos naquele momento de interfase da nossa célula, onde ela está ali com intensa atividade metabólica. Então, o DNA, ele vai ser duplicado, tá? E essa duplicação se faz a partir do próprio DNA da célula. Como assim? Bem, nós vimos que inicialmente teremos a participação dessa enzima, que é a enzima helicase, que ela atua fazendo a quebra das pontes de hidrogênio. A ponte de hidrogênio é um tipo de ligação fraca que liga as bases nitrogenadas. Quais são as bases nitrogenadas? AT, adenosina, timina, citosina, guanina, tá? Então, essa helicase, ela sai fazendo essa quebra das pontes de hidrogênio. Quando ela faz isso, reparem que ela expõe uma fita para um lado, que é essa aqui, essa fita original de um lado, e a outra fita original para o outro lado. Ou seja, ela literalmente expõe as duas fitas do DNA, cada um para um lado. Como nós estamos num ambiente de núcleo, como nós estamos num ambiente onde eu tenho nucleotídeos livres, onde eu tenho outras enzimas, então nós teremos agora a presença e a instalação de um primer. O que é um primer? Ele é um iniciador, Ele vai literalmente aqui, ó, tá vendo? O RNA iniciador, ele vai se parear com uma das bases que ficou aqui, do DNA original, e ele dá origem, ele dá o start, de que, olha, é a partir daqui que agora haverá a formação de uma nova fita de DNA. Com isso, nós teremos agora a participação de uma outra enzima, que é o DNA polimerase 3. DNA polimerase 3 foi o que eu falei com vocês, que funciona, atua, entre aspas, na hora que eu fiz essa comparação para vocês entenderem, como cupido. Ela faz a aproximação dos nucleotídeos livres, que são dispersos no ambiente de núcleo. Eles começam a parear, obedecendo-se àquela nossa sequência conhecida, A com T, C com G. Então, vai havendo esse pareamento sucessivo aqui. Só que, como nós vimos, não basta a adenina estar do lado da timina.
a citosina está do lado da guanina. É importante que essas bases nitrogenadas, além de estarem próximas uma com a outra, né, obedecendo-se essa complementariedade, é importante que haja uma ligação química, que é justamente aquela ponte de hidrogênio que a gente viu que existe, né, estabelecendo a ligação entre essas bases nitrogenadas. Quem é que vai fazer esse papel de estabelecer essa ponte de hidrogênio? Uma outra enzima, que faz até o todo sentido, né? Que é a enzima ligase, né? Então, a enzima ligase, ela vai sair fazendo essa ligação, estabelecendo de fato com que essas bases nitrogenadas estejam de fato unidas, porque é isso que é uma fita de DNA, né? A união é uma dupla hélice, né? Essas duas fitas que estejam unidas. Então, ela promove essa união e, finalmente, nós teremos uma conferência. É verificar, porque toda produção ela é passiva de erros, né? Na hora que a gente está produzindo alguma coisa, e por mais expert que você seja naquilo que esteja fazendo, possa sair um errinho. Então, no final, há aquele checklist que é feito pela enzima DNA polimerase 1. Tá? Então, ela sai verificando. Caso haja algum pareamento errado, há a possibilidade do reparo, há a possibilidade de restabelecer o pareamento correto, né? E a gente chega no final com observação. Bem, como eu disse a vocês, de que como eu contei a historinha de um lado, mas da mesma forma aconteceu do outro lado também. Então, eu tenho a observação da formação agora de um material de DNA que foi duplicado, né? Então, e é justamente isso que a gente viu, que o DNA, ele possui essa função autoduplicadora. Lembram no início? DNA replica em DNA. Replicação é a mesma coisa que duplicação. Então, DNA duplica-se em DNA, tá? Bem, então foi isso que nós vimos. Só para a gente ter essa construção, né? Para a gente dar uma continuidade. Deixa eu clicar aqui, aí vai. Aí, né? Olhem, aqui o que eu falei com vocês. DNA replica, né? Que é a mesma coisa que duplica em DNA. Então, até pus a setinha aqui, ó. Nós acabamos de ver essa parte daqui. Em termos de desenho, olhem, eu tinha um DNA, uma fita de DNA, que como a gente sabe, estruturalmente é uma fita dupla. Com a duplicação, repare, observando-se aqui, o autor manteve, né, uma fita em azul, que era igual à original, né, que é a fita molde. Reparem, eu tenho tanto azul de um lado, quanto azul do outro, que funcionaram como molde. E nós tivemos a construção da fita complementar que ele colocou aqui em vermelho. Então, antes o que eu tinha era uma única fita de DNA, agora nos finalmente eu tenho a construção de duas fitas de DNA, tá? Com aquela característica semiconservativa de que sempre, né, você tem o quê? Uma fita molde, que era uma fita originada da fita original, tá? Literalmente é uma fita que manteve-se com as características, com a originalidade da fita inicial, bom? Isso daqui vai ser o nosso próximo passo, mas por enquanto ainda, olhem só. Aqui é a mesma coisa, só chama a atenção de vocês para as características do que a gente acabou de verificar, que seja... gente, deixa eu ver só uma coisinha aqui. Eu iniciei aqui a gravação. Iniciei. Tem uma hora que me dá. Iniciei. Olhem só. Essa duplicação do DNA, ela tem característica de ser semiconservativa, que foi o que eu acabei de mostrar no slide anterior, né? Aqui, ó, obedecendo-se sempre essa originalidade da fita original.
ela ocorre, como eu tinha falado com vocês anteriormente, sempre no sentido, a gente fala que é o sentido da vida, de 5 linhas para 3 linhas, né? Ela sempre obedece isso. E nós vimos a participação de enzimas. A enzima helicase, que é a enzima que ajuda a quebra das pontes de hidrogênio. A enzima DNA polimerase. A enzima DNA polimerase, nós vimos 2 tipos de DNA polimerase. A 3, que funcionou inicialmente, entre aspas, como cupido, aproximando-se do nucleotídeos livres para aquele ambiente. E a DNA polimerase 1, que no final fez o checklist para ver se estava tudo certinho, tá? E nós tivemos a enzima ligase, que ela, como o próprio nome subentende, ela promove a ligação, ela restabelece a ligação, que é a formação de pontes de hidrogênio, ligando-se uma base complementar, ligando-se uma base à sua complementar, né? Ou seja, ligando-se uma adenina com a timina, ou timina com a adenina, essa ordem, né? Tanto faz, e uma citosina com a guanina, que é a mesma coisa que uma guanina com uma citosina. A ordem aqui, no caso, não faz diferença, tá? Então, essa participação, de alguma forma, que são características padrão que nós vimos ao longo desse processo, que é o processo de duplicação do DNA, tá? Aqui é porque tem algumas imagens que eu acho que elas sejam didáticas. Eu gosto de manter isso para vocês, porque eu sei que nesse momento agora eu tô aqui falando, de alguma forma, na hora que a gente está explicando, talvez isso seja mais fácil da gente realmente enxergar, mas depois cada aluno ali no seu canto, estudando, né, realmente tentando ali articular, logicamente algumas imagens eu acho que às vezes ajudam. Então eu mantive esse slide mostrando aqui para vocês, olhem, é muito simples, mas ao mesmo tempo bastante didático. O autor aqui representou uma fita de DNA, reparem que originalmente ela é totalmente um azul forte, né? No segundo momento ele mostrou que houve aquela quebra das ligações entre as bases. Então eu tenho 2 fitas agora, né, que não estão mais unidas, como era originalmente. Nesse terceiro momento, tem a construção da fita complementar a partir da chegada de nucleotídeos livres, obedecendo-se àquela complementariedade do qual a gente tanto fala, A com T e C com G. Isso acontece tanto de um lado quanto do outro, tá? E, finalmente, nós tivemos a construção, agora a presença de 2 fitas de DNA. Eu iniciei a história com uma e finalizo a história com 2. E se vocês perceberem aqui nessa imagem, eu acho que fica fácil de vocês enxergarem isso. Olhem só, aqui eu tenho A com T, ó. Aqui eu tenho A com T. Aqui eu tenho A com T. E assim sucessivamente. Se eu continuar a fazer a comparação, eu terei sempre, né? Ou seja, nós tivemos a duplicação do material genético, que é exatamente igual ao material original, que é essa, né? Realmente o objetivo, tá bom? Bem, aqui, né? Mais uma vez, replicação, duplicação, a mesma história, que ele mostra o tanto que é semi-conservativa, porque inclusive ele utiliza aqui em termos de coloração. Essa daqui, inicialmente, eu tenho uma fita de DNA, aqui eu passo a ter 2, né? Sendo que o original é fita vermelha, o original aqui é fita vermelha. Mas dentre essas 2, eu posso ter a formação de mais 2 e assim sucessivamente, né? Sempre mantendo-se a originalidade em uma das fitas, ok? Bem, e aí, eu vou mostrar a vocês a partir de agora, que nós vimos uma parte do processo, né? Eu acho que aqui que tem isso, olha. Lembra
que anteriormente eu mostrei a vocês que nós estávamos aqui, ó, que DNA duplica em DNA. Bem, só que agora a gente volta à nossa conversa no início da aula, que é inclusive muito importante. Quando eu estava mostrando a vocês, comparando uma célula a uma grande fábrica, onde nós falamos que é o DNA, a informação genética, é o local onde que me fala onde que eu tenho que realmente e qual proteína eu tenho que produzir, né? Lembrar que síntese é igual a produção, é a mesma coisa. Bem, só que DNA fica só no núcleo, né? Embora aquela informação daquilo que precisa ser feito, precisa sair do núcleo. Então foi quando eu fiz aquela analogia, olha, o DNA, ele precisa ser transcrito em RNA. Foi quando eu falei que se você estiver na biblioteca, você vai passar aquela informação que está contida no livro, que você não pode tirar da biblioteca, você vai copiar 1, 2 parágrafos, que é o que te interessa, passar para o caderno, porque na hora que você transcreve aquilo que está no livro e você transcreve para o caderno é algo seu, particular, seu de estudo, você pode tranquilamente tirá-lo da biblioteca e levar para casa. Ou seja, você levou a informação da mesma forma. O livro, ele continuou, ele não deveria e ele continuou no local que é dele, né? Que deveria ficar. Agora, a informação ela foi levada. Na hora que você levou a informação, agora você pode fazer uma pesquisa, estudar, enfim. Agora, a partir dali, você tem toda aquela informação. E é isso que é necessário. DNA, ele vai ser transcrito em RNA, porque o RNA pode sair desse ambiente de núcleo e ir para o ambiente de citoplasma. E lá, ele virá com essa informação. Só que essa informação ela vem através de códigos e esse código vai ser traduzido e sintetizado a proteína, tá? Aqui até coloquei o desenhozinho porque eu também achei interessante. Tem o DNA, que é transcrito em RNA. Esse Mzinho aqui é porque é o RNA mensageiro, eu vou mostrar a vocês. Ele vai ser traduzido e sintetizado a proteína. Como eu já falei desde o início, bem no iniciozinho da nossa aula de hoje, né? Chamei a atenção para vocês a importância, porque é interessante, porque a gente apresenta a vocês proteínas lá em CMC, quando a gente fala para vocês do ambiente de célula, né? Mas que, na verdade, estrutura proteica está presente conosco ao longo do momento que a gente estuda a estrutura humana, corpo, né, função celular, funcionamento. Porque as proteínas, elas estão presentes em vários aspectos. Tem, como eu já apresentei, as estruturais, as reguladoras, enfim, tem as enzimáticas. Mas, até para contextualizar, hormônios são estruturas proteicas, né? Anticorpos são estruturas proteicas. A partir do momento que eu apresento isso, essas duas palavrinhas, né? Hormônio e anticorpo, que eu tenho certeza que vocês sabem da importância desses componentes para o funcionamento humano. Então, né? O funcionamento do corpo humano. Então, dá para a gente perceber o tanto que proteína, além de estar presente na estrutura membranosa, além de estar presente em várias partes do nosso organismo, como que elas são importantes e como elas são diversificadas, né? Mas, como eu falei com vocês, para produzir a proteína, a informação que está contida no DNA, lá no núcleo, ele precisa ser transcrito em RNA. E essa transcrição, né, se faz obedecendo-se um detalhezinho que a gente recordou no início da aula de hoje também, que é lembrando-se que RNA não tem uracila, né? RNA não tem timina. No RNA, a timina ela é substituída pela uracila. Então, na hora do pareamento ali, na hora que houver, né? Eu tenho uma adenina e no RNA eu teria que ter uma timina, só que como não existe timina, eu coloco U de uracila, né? Então, isso é clássico, isso daí é só para recordar uma base que a gente viu, né, há mais tempo, que a gente está recordando.
Eu coloquei essa imagem da estrutura do RNA, que é para que todos possam de fato recordar, né? A gente até já falou que hoje RNA é uma fita única, né? Então, olhem só, eu achei essa imagem interessante, bonitinha. Eu coloquei, acho que isso acaba sendo chamativo para o aluno, chamando a atenção aqui da presença da uracila, que é a única base nitrogenada diferenciada em relação ao que a gente tem no DNA, né? Bem, dito isso, recordando esses aspectos, eu vou mostrar a vocês como que há essa transcrição. O que a gente vai verificar? Que há a formação de RNA a partir do DNA, né? Como que tem aqui? Reparem vocês que nós temos a fita dupla de DNA, que aqui nessa imagem está representada como essa fita azul, né? Ambas são azuis. Haverá da mesma forma a quebra das pontes de hidrogênio pela enzima helicase e a exposição, né, das faixas, né, das hélices do DNA. Então, uma hélice vai para um lado, outra para o outro, e aí nós teremos a semelhança, a chegada de nucleotídeos livres que vão se parear, obedecendo-se à complementariedade e lembrando-se que, ao invés de colocar um T, vai ter a presença do U, que é U de uracila. Bem, a partir do momento que a formação do RNA, que aqui está representado por essa fita rosa, logicamente aqui não haverá ligação de pontes de hidrogênio, né? Porque o RNA ele vai sair desse ambiente. RNA é fita única, então ele é transcrito, né? Literalmente, a informação que está aqui no DNA vai ser transcrita para o RNA. E esse RNA é uma fita que vai sair. Posteriormente, haverá reconstituição dessa fita de DNA. O que é importante? Aquela informação que está contida aqui, ela agora foi repassada para o RNA. Ela foi transcrita. Então, esse RNA, ele guarda a mensagem que está nesse ambiente de DNA, desse ácido nucleico. E o grande detalhe aqui, que mais uma vez eu recordo vocês, e a gente volta ao tópico inicial, DNA fica exclusivamente no núcleo. RNA está no núcleo e pode ir para o ambiente de citoplasma. Então, essa fitinha aqui, esse material que foi transcrito, ele pode sair desse ambiente e essa informação ela acaba chegando no ambiente de citoplasma. Olhem só, justamente para a gente obedecer aquele raciocínio que eu mostrei para vocês anteriormente naquele desenho da duplicação do DNA, aqui eu tenho a semelhança do que a gente observa na transcrição de DNA para RNA. O que eu tenho? Olhem só, originalmente uma fita de dupla, né? Um DNA, que é fita dupla, todo formado, todo unido bonitinho. Houve aqui a separação das bases, né? Através da enzima helicase, que sai quebrando as bases nitrogenadas. Houve a exposição das fitas, cada uma para um lado. E há agora a formação de uma fita única de RNA, obedecendo-se à complementariedade e lembrando-se que no lugar que eu teria um T, eu tenho U de uracila. Então, olhem, adenina, uracila, citosina, guanina. A timina está aqui no DNA, então aqui parece que o adenina. A adenina aqui vai parear com a uracila. Afinal de contas, todo esse lado rosáceo é a formação do RNA, que, por sua vez, só observa-se uracila, né? E assim vai. Bem, aí reparem vocês que no próxima etapa eu já tenho a construção de toda essa fita rosácea, aqui no caso, que está representativa do RNA. E, como eu falei com vocês no slide anterior, aquela fita de DNA, ela literalmente, né, ela consegue se reconstituir numa
situação estrutural de dupla hélice, que é característico do DNA, tá bom? Então, eu tenho aqui um DNA reconstituído e um RNA que foi transcrito, né? Um RNA que foi literalmente produzido a partir do DNA. Gente, mais uma vez, coloco para vocês, qualquer dúvida, podem interferir, podem e devem perguntar, não tenham acanhamento, tá bom? Bem, ao mesmo tempo, não tendo nada, eu vou adiante. Mas eu acho o seguinte, quem entende a duplicação do DNA, a transcrição em RNA ela é muito mais simples, muito mais tranquila, né? Você só tem que ter o cuidado, perdão, de realmente ter essa particularidade da uracila. O restante, ela realmente é muito mais simples. Essa é uma máxima, acredito que você já tenha ouvido falar isso, né? Inclusive é interessante, se vocês observarem, eu gosto muito de colocar no meu material representações diferentes, né? Umas que são mais coloridinhas, eu acho que são mais chamativas, acredito que seja mais didático para a gente acompanhar o raciocínio. Por outro lado, às vezes umas maneiras, né? Mais assim, de gráficas diferenciadas, mas que porventura às vezes nos lembra muito pequenos exercícios que a gente pode encontrar, né? Às vezes a gente faz um exercício, a gente faz uma prova de concurso, respeito desse assunto, porque é fato, né? Toda essa parte que trata-se de DNA, RNA, síntese proteica, duplicação, é um material que ele é muito vasto, né? Divisão celular. Então, é um material que é muito utilizado, inclusive em provas de concurso. Então, isso é muito importante, sempre aproximar vocês. Vocês sabem que eu me preocupo com isso, em aproximar vocês. E essa representação gráfica, ela diz a mesma coisa que eu já disse em slides passados, mas só que para vocês terem oportunidade de enxergar. É a mesma coisa, e ao mesmo tempo assemelha-se ao que a gente possa ver aí fora, tá? Aqui é mais sem graça, né? Porque eu adoro uma imagem colorida, eu acho que isso para explicar, isso ajuda. Mas aqui eu tenho uma fita de DNA, que inclusive aqui ele literalmente utiliza, né, essa nomenclatura de fita molde, né? Olha, essa daqui sendo a fita molde, essa daqui vai ser complementar. Reparem vocês, esse daqui é o RNA, inclusive eu sei disso, não precisava nem ter escrito, né? Porventura aqui, o autor da representação gráfica nos informou, mas seria completamente desnecessário. Por quê? Primeiro, eu consigo verificar aqui a fita dupla, a presença, a complementariedade da adenina com a timina e, né, citosina com guanina sempre. Aqui eu saberia que era RNA. Como que eu sei que é RNA? Primeiro, eu percebo que é fita única. Segundo detalhe, a presença da uracila, que é característico de RNA. Então, ele está literalmente mostrando, olha, a transcrição do RNA se faz a partir do que ele denomina de fita molde. Tanto é que aqui, ó, timina aqui, adenina aqui, uracila aqui, citosina, guanina, ou seja, ela literalmente é complementar a essa que é a fita molde, tá bom? Aqui, né, eu tinha falado com vocês também anteriormente que apareceu um mRNA. Aí eu falei assim, gente, isso aqui é RNA mensageiro, porque existem diferentes tipos de RNA. Existem, na verdade, 3 tipos: RNA mensageiro, transportador e ribossômico, né? Vocês vão ver, eu vou apresentar o ribossômico, ele literalmente está ali associado às estruturas ribossomais, né? A formação proteica. O RNA mensageiro, como o próprio nome subentende, ele leva a mensagem, né? Que
sai do núcleo e vai para aquele ambiente de citoplasma, que foi inclusive aquilo que a gente conversou antes do intervalo, naquele desenho de uma grande fábrica, que eu perguntei a vocês se vocês achavam que o DNA saiu ou não, né? Então, o RNA mensageiro, ele vem resolvendo aquele nosso impasse. Quando a gente fala assim, nossa, o DNA, já que ele não sai, mas a informação precisa sair. A informação vai sair através do RNA mensageiro. E o RNA transportador, que como o próprio nome sugere, ele transporta. E, na verdade, ele transporta aminoácido, que ele vai entrar na nossa historinha também já já, tá? Então, a síntese de proteína nas células eucariotas, que são aquelas células onde tem um núcleo individualizado, com material genético contido ali, o que nós temos? Nós temos material de DNA, que como nós vimos, ele está contido exclusivamente nesse ambiente. Ele vai ser transcrito em RNA, tá? Esse RNA, para ele sair, a gente denominará, ele vai ser processado no que a gente chama de RNA mensageiro, que esse RNA mensageiro, ele consegue sair do ambiente de núcleo através daqueles espaços que nós denominamos de poros, né? Não sei se vocês se recordam, quando a gente vê célula, a gente fala que o núcleo da célula, ele é constituído por uma membrana plasmática, né, denominada de envoltório ou carioteca, né? Mas a gente apresenta a vocês que esse envoltório, ele não é contínuo, ele apresenta lacunas, que nós denominamos de poros, que são pequenos espaços. O RNA passa por esse ambiente, tá? Então, o RNA mensageiro, ele vai sair daí, então ele sai desse ambiente de núcleo e vem para o ambiente de citoplasma, que é o local onde eu tenho ribossomos, né? E aqui o material vai ser traduzido e produzida a proteína, que é o nosso próximo passo. Por incrível que pareça, não é necessariamente muito longo, não, tá? Aqui, para ilustrar, inclusive a gente fala que é o dogma central das células eucariotas, é justamente essa característica do RNA mensageiro sair, né, desse ambiente de núcleo e ter a tradução, a produção da proteína nesse ambiente de citoplasma, tá bom? Se vocês observarem que eu tenho nessa imagem, que inclusive eu achei ela nova, eu achei ela bonita, mas ela diz a mesma coisa que está aqui na anterior, tá bom? Como a gente aqui também é importante, destaca, reparem que a transcrição de DNA para RNA ocorre no ambiente de núcleo da célula. E a tradução, que é decodificar, né, ver o seguinte, que mensagem é essa? Né? Porque se a gente imaginar, a mensagem ela é feita por letrinhas, A, U, C, G. O que isso significa? Né? Ela chega em código, ela vai chegar em código dentro desse ambiente de citoplasma. E aí ela vai ser traduzida, por isso que a gente fala tradução. E aqui vai ser uma sequência, se não me engano, de 2 ou 3 slides, que a gente vai literalmente sintetizar. O que significa sintetizar? Produzir uma proteína, tá? Olha, eu perguntei aqui hoje, se não me engano, o Matheus me respondeu certinho, ele lembrou que a organela citoplasmática, quem é responsável, né, por produzir, por sintetizar proteína, é o que a gente viu, que é o ribossomo, né? Então, ele precisa de aparecer nessa nossa história. Eu estou falando que o RNA mensageiro está vindo com a informação, ele vem com o código para que o ribossomo possa produzir, né? De alguma forma, ler, traduzir o que está ali e produzir uma proteína. Bem, então, olhem só nesse desenho, o que nós temos, né? Nós temos aqui uma fita única, que é o RNA mensageiro, tá? Inclusive, olha, observe que eu tenho C, eu tenho U, né? Eu tenho G, eu tenho A, ou seja, é RNA. E esse é o RNA mensageiro, tá? Ele saiu daquele ambiente de núcleo e agora está aqui no ambiente de citoplasma. O que a gente percebe? Aí chega a estrutura de ribossomo, tá? Esse RNA, ele está trazendo essa mensagem e ele chega até a estrutura de ribossomo que está aqui representado.
Eu preciso só que vocês recordem que ribossomo é aquele, na hora que a gente faz o desenho, ele parece que é um pontinho, né? Mas a gente sempre apresenta para vocês que ribossomo ele é formado por duas subunidades. Subunidade pequena e grande subunidade, né? São duas porçõezinhas, duas estruturas que se unem, formam o que a gente chama de ribossomo, tá? Então aqui eu tenho literalmente uma parte do ribossomo, tem o RNA mensageiro, e o que acontece? Existe esse verdinho que é o RNA transportador. Por que ele é transportador? Porque ele transporta isso daqui, ó, esse MET. MET é metionina, é um aminoácido, tá? E bem, como é que entra esse RNA transportador? Ele vai reconhecer uma sequencinha de letra. Essa sequência que, porventura, o autor, inclusive, ele deu um zoom. Olha, se a gente observar, ele pegou essa área, pôs aqui pra gente em maior aumento. Por quê? Para mim enxergar. Olha, A, o G é um códon, é um conjunto de 3 letrinhas, porque cada conjunto de 3 letrinhas a gente denomina de códon. Ele é um códon que ele é indicativo de iniciador, tá? É como se ele mostrasse o seguinte, aonde que precisa começar a ser lido. Se a gente pegar um livro, a gente vai começar a ler o livro a partir da primeira página. Mas aqui é uma sequência de várias letrinhas. E ele precisa de saber onde que ele vai começar. Então, o que acontece? Na hora que essa metionina, né? Ela literalmente, esse RNA transportador, ele vai ter a sequência complementar para essas 3 letrinhas. A pareia com U pareia com A, G pareia com C. Então, ele vai encaixar. Opa, pareou, encontrou, encaixou. Então, a partir do momento que a metionina, que é esse aminoácido que está sendo transportado por esse RNA, ela literalmente encontra esse códon iniciador, esse ribossomo agora vai começar a ler. E ele começa a ler, mas ele vai começar a ler a partir, inclusive, da chegada dessa segunda porção, que é a parte, né, a subunidade maior do ribossomo. Lembram que eu até acabei de recordar esse detalhe com vocês? Porque aqui eu tenho a pequena subunidade e agora vai chegar a segunda subunidade, né? Eu já tinha, como a gente acabou de falar, a presença da pequena unidade ribossomal, houve o encaixe da metionina e agora vai chegar a porção grande, né, maior subunidade do ribossomo e vai se aderir a ele. Então, ela se encaixa também. Então, metionina encaixada em cima, estrutura ribossomal completa embaixo. Agora ele começa a leitura. Então, ele tem tudo para começar a ler. E como que se faz essa leitura? Essa leitura sempre se faz a cada 3 letrinhas. Então, a cada 3 letrinhas, a partir do momento que tem esse encontro, que é o início da leitura, o que a gente percebe? Vão sempre se somar RNA transportador de algum outro aminoácido, né? O primeiro foi a metionina. Mas agora os próximos, e eles vão se aproximar. Como que eles vão se aproximar? Obedecendo-se essa sequência de 3 letrinhas. Reparem que aqui ele também apresenta essas 3 letrinhas e ele vai se complementar. A pareia com U, A pareia com U, G pareia com C. Então, ele vai se somar. Então, vai simplesmente chegando aqui, RNA transportador, transportando um aminoácido diferente, e ele vai se unindo, e vai sendo formado um cordão. Hoje, no início, né, eu perguntei a vocês, para a gente recordar, de que eram feitas as proteínas. E aí vocês me falaram, a base das estruturas proteicas são os aminoácidos, né? Então, olha só, é por isso que estão chegando aminoácidos. Eles estão chegando porque a partir do momento que um aminoácido se liga com o outro, através de ligações peptídicas, que é algo que a gente também já viu lá no passado,
eu estou tendo a construção de estruturas proteicas. Lembrando que a proteína é formada por um mínimo de 100 aminoácidos. Então, a partir do momento que está, Luciene, então significa que só tem a união mínima de 100 aminoácidos? Não. Se porventura eu tiver uma formação de uma quantidade menor, eu tive a formação de peptídeos, né? Mas já que eu estou falando de síntese de proteínas, haverá aqui uma adição de uma quantidade muito grande de aminoácidos, tá? 100 a mais. Lembrando, não sei se vocês se recordam, tem um exemplo clássico que a gente apresenta a vocês a hemoglobina. A hemoglobina é uma estrutura proteica que possui 574 aminoácidos, tá? Só para vocês lembrarem e perceberem, porque é muito diversificada a quantidade de aminoácidos dentro de uma estrutura proteica, né? Justamente isso confere a variabilidade de tantas estruturas proteicas que nós temos de diferentes, inclusive para dar sustentação a tantas funções diferentes, né? Então, isso vai sendo construído. E aí, nós temos literalmente a formação, né? Olhem, metionina, fenilalanina, glicina, e assim vai. E aí, você fala, assim vai, mas vai ter uma hora que vai parar, não vai, Luciene? Vai. Da mesma forma que aqui no início, nós tínhamos uma sequência que é indicativa de início, eu tenho agora sequências que sejam indicativas de parada. Inclusive, é muito utilizado em alguns códigos genéticos, eles vêm falando stop, né? Que é o código de parada, tá? E aqui mesmo está um código de parada, que é essa sequenciazinha de U a A, tá? Existem outras duas sequências, que é o AG e o GA. Gente, não precisa, obviamente, de decorar isso, tá? Isso é dado no código genético, que eu vou mostrar para vocês já já. O fato é, olhem só, que nós temos uma formação de estrutura proteica formada, justamente a partir de vários aminoácidos formados um ao lado do outro, tá? Aqui é o código genético que eu falei com vocês. É uma representação gráfica. Isso normalmente quando a gente dá um exercício, dá uma atividade, ele vem, tá? Literalmente com essa estrutura pronta. Aqui, para vocês terem uma ideia, são 64 combinações, tá? Com inclusive os códons de finalização, ou stop, como eu falei com vocês, que são 3, e o código aqui é o triptofano. E a metionina, que é o código de iniciação, tá bom? A gente fala de algumas características aqui do código genético, o que significa isso? Reparem que eu tenho, por exemplo, aqui, uma combinação de 3 letrinhas que formam fenilalanina, mas não só, né? O como o UC também forma fenilalanina. Isso, inclusive, confere uma característica que a gente fala do código genético, que ele o que ele acontece? Ele é degenerado. O que significa isso? Que com exceção para metionina e triptofano, que é justamente aqui, ó, metionina e triptofano, que apenas uma única sequência os identifica, todos os demais, olha, aqui, ó, uma sequência de 3 conjuntos, aqui uma sequência de 4 conjuntos. Todos os demais aminoácidos são identificados por mais de um conjunto de letrinhas, tá? Cada conjuntinho desse aqui, de 3 letras, significa um códon. Então, eu tenho aqui um códon, ó. O é um códon. O UC é um segundo códon. São 2 códons identificando, por exemplo, fenilalanina. Fenilalanina é um aminoácido, tá? Então, por isso que a gente fala que o código genético é degenerado. O código genético, ele também é universal. O que significa isso? Que é esse mesmo código genético que é utilizado para todos os seres vivos, quer seja procariontes ou eucariontes. Ele é triplo. Código genético triplo, o que significa? Ele é constituído por uma sequência de 3 letrinhas, né? Esse tripleto que formam o códon que eu falei para vocês.
e ele é não sobreposto. O que significa isso? Ó, eu tenho 1, 2, 3 letrinhas. Ele formou um códon. O próximo códon, ele não vai utilizar nenhuma letrinha que foi utilizada anteriormente. Vou dar um exemplo aqui grosseiro só para vocês entenderem. Se eu escrever caixa d'água, eu posso aproveitar, colocar D, e aproveitar, né, colocar água, d'água. Em vez de caixa de água, eu coloco caixa d'água, aproveitando letra. Aqui não, tá? Então, aqui você não tem esse reaproveitamento. Só precisa entender o que significa ser não sobreposto, tá? Bem, na verdade, e aqui é a mesma coisa, mostrar para vocês a fita de DNA, que é transcrita em RNA, que é traduzida em proteína. O que eu quero muito afirmar com vocês, tá? É que isso daqui, ele é importante e que eu, no nosso próximo encontro, eu vou dar, né, um exercíciozinho para vocês, para a gente poder fixar. Eu gostaria de pedir a vocês que não deixem, né, de estudar, não deixem de fixar isso em casa, para inclusive se tiverem perguntas, né, que às vezes a gente fala assim, gente, pergunta agora, mas às vezes a pessoa fica acanhada porque não está entendendo direito, mas na hora de estudar, às vezes você consegue enxergar uma dúvida pontual, e aí, se for o caso, nosso próximo encontro eu vou dar um exercício de fixação, até tem aqui para, né, também exercícios em relação também inicial, mas pelo adiantar da hora eu não vou fazer para a gente não fazer nada correndo. E eu só gostaria aqui de ver com vocês, nesses minutinhos finais, fazer o sorteio daqueles temas da maquete, porque aí a gente não fica com nada pendente. E aí eu vou mostrar a vocês, a gente vai fazer o sorteio, já coloquei aqui, numerei 1, 2, 3, não necessariamente na sequência, mas eu vou mostrar a vocês, para vocês verem que foi sorteio mesmo. Eu gostaria que entre vocês aí, por exemplo, de um grupo pudesse me falar um número de 1 a 3. E aí eu vou colocar aqui, grupo, por exemplo, o grupo do Giovan, né? Aí ele me fala um número. Aí eu coloco aqui, Giovan. Tá? E depois eu falo com vocês o que é. E eu provo para vocês que foi sorteio, porque eu já coloquei aqui 1, 2 e 3 e o que é para ser feito. Tá bom? Pode ser assim para a gente já ter isso direitinho? Alguém quer falar? 1, 2 ou 3? 2. 2. Giovan, fala aí. Pedro que falou, não foi Pedro? Pedro. Foi o Mike. Foi quem, perdão? Fui eu, mas o Mike falou aí. Falou? Que o seu nome... Não, fica à vontade, Pedro. Só para mim colocar aqui, é o nome de quem? Não. 2. Quem que falou 2? O Mike. Mike. O Mike. É que meu microfone tá travando quando eu... Ok, Mike. Quem mais? Então, o pessoal do grupo do Mike fica quietinho. Mais um grupo. 1, 2 ou 3? 1. Espera. As damas primeiro. Eu não sei quem que é, mas eu ouvi uma voz... É a Nicole. Uma menina. Quem que é? É a Nicole, professor. Nicole. Você falou qual o número, Nicole? 1, não foi? 1. Isso. Nicole. Nicole é com K. Nicole. Quem falou? Porque a gente vai ter mais de 3 grupos. Então, quem falou 1 também? Foi um rapaz. Pode falar. Eu só quero saber que é o nome. Quem falou 1 também? Gente, me ajuda aí para me colocar o nome de vocês. Foi o Matheus, eu acho. Foi o Matheus? Foi eu, é que caiu aqui. Então tá, Matheus, você falou 1, eu vou colocar 1 também, tá bom, Matheus? Tá bom. Mais um outro grupo. Número 3. Número 3, quem falou? Sara. Sara. 3, Sara.
Bem, será que 2, 4 grupos? As meninas da biologia já falaram? Meninas da biologia, você já tem grupo? Não. Professora, tem o meu também. Quem que tá falando, perdão? É a Ellen. Ellen. Pode falar, Ellen. 1, 2 ou 3? 2. 2. Ellen Guedes. Tem mais alguém que o grupo não falou o número? Sim, Oi? é a Alessandra. Oi, Alessandra. Qual o número que falta? Ó, todos já foram, mas o número 3, ele foi escolhido só uma vez e os demais foram escolhidos 2. Posso colocar o seu no 3? Pode. Então é Alessandra Rodrigues, né? Isso. Ó, então nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão... Ó, Nicole, Professora, Oi? tem o meu também. Quem é que tá sem? Pode falar? Pode falar. Qual que é o seu nome? Bianca. Bianca. 1, 2 ou 3, Bianca? 2. 2, Bianca. Mais alguém sem? Então a gente faz o seguinte, até para às vezes não ter sorteio em duplicata, o que a gente vai combinar? Nicole, Matheus, Mike, Ellen Guedes, Bianca, Sara e Alessandra Rodrigues. Vocês, por gentileza, me passam pelo grupo do WhatsApp, coloca grupo Nicole, e aí vai me colocar os integrantes, tá? Por quê? Através dessa relação que vocês me passarem por WhatsApp, eu consigo identificar se tem alguém fora de grupo e a gente consegue resolver isso com antecedência, tá bom? Outra coisa, eu vou colocar também para vocês via WhatsApp uma atividade, eu não sei se tem atividade para ser entregue. A primeira a ser entregue, se não me engano, existe um estudo dirigido. Eu vou colocar no grupo do WhatsApp, porque porventura alguém que queira adiantar alguma coisa e que porventura não está tendo acesso ao AVA, para poder ter acesso através do WhatsApp. Pode ser? Eu acho que quer queira ou não, isso possa ajudar vocês. É até bom porque a gente não está tendo acesso ao AVA mesmo, não. Isso, então eu vou mandar tanto essa primeira atividade que já está no sistema e também os primeiros slides para vocês não ficarem perdidos, para vocês poderem estudar, né? Porque quem tem acesso entra, mas quem não está tendo dificuldade para não se perder em termos de informação. Pode ser assim? Eu acho que isso vai ajudar, não vai? Ô, professora, Diga. para melhorar, né, a organização dessa questão do grupo, todo mundo pode mandar para mim no grupo da sala, que aí eu encaminho para você. Quem falou foi a Ellen? Nicole. Nicole. Ô, Nicole, eu te agradeço muito, tá? Ótimo. Eu te agradeço, tá bom, Nicole? E aí, agora eu vou mostrar a vocês, porque foi um sorteio. Eu já tinha escrito a canetinha aqui antes, olhem só. Eu só embaralhei a sequência para não ficar muito óbvio. Vocês estão conseguindo enxergar pela câmera? Olha só. 1, RNA. Sua câmera tá aparecendo, Nicole e Matheus. 2, eu tinha colocado mitose, que foi Mike, Ellen Guedes e Bianca. São as fases da mitose. E 3, DNA, que foi Sara e Alessandra Rodrigues. Então, vocês me falaram o número, tá? Tô colocando aqui, ó. Eu coloquei os nomes só pra gente realmente conferir, mostrar aqui pra vocês.
tá? Eu não coloquei na sequência para não ficar óbvio, né? A gente fala DNA, RNA e mitose, só para ser sorteio mesmo, tá bom? Então, Nicole, eu te agradeço. Então, vocês não deixem de passar cada um, aí a gente fica como Matheus, Mike, Ellen Guedes, Bianca, Sara e Alessandra Rodrigues, se fossem realmente aí os representantes do grupo, né? Porque aí eu consigo identificar se tá todo mundo com o grupo formado, se a gente precisa de encaixar alguém, tá bom? E aí eu fico nesse comprometimento. Eu vou enviar para vocês os primeiros slides, os primeiros materiais, para vocês irem acompanhando com facilidade aí, tá bom? E eu acho que isso ajuda a vocês, né, a se organizarem. Não é nada, eu não estou mandando porque tem que fazer para agora, não. Eu só quero justamente colaborar com vocês no sentido de terem o material, né, de poderem fazer as coisas com calma. Tá combinado? Ô, professora, diga. Pode falar. Próxima aula, você vai explicar assim, exatamente o que é pra gente fazer, né? Perdão, fala um pouquinho mais alto, que tem um barulho de aí externo. Diga, Nicole. Na nossa próxima aula, então, agora que já fez o sorteio, aí você explica melhor o que a gente precisa fazer no trabalho. Inclusive, eu mando para o WhatsApp para vocês começarem a pensar. É uma maquete. E vocês vão fazer a maquete, fazer um videozinho e me encaminhar. A data agora, como eu não estou com planejamento, eu também vou mandar para vocês cronograma. É para o dia 28. Tá? Isso, obrigada. Então, eu encaminho para vocês e encaminho também uma folhinha explicando um pouquinho, porque mesmo que o presencial eu tire dúvida, mas para vocês terem uma noção, tá, Nicole? Tá bom, obrigada. Porque justamente é bom para vocês terem uma noção, que assim vocês já imaginam, já pensam o que vocês podem fazer para poder facilitar para vocês, tá bom? Mais professora, alguma pergunta? O grupo 2 é sobre qual? Perdão? O 2. O 2 são as fases da mitose. As fases da mitose? Da mitose. Eu nem coloquei meiose, não, porque meiose ela é uma repetição, né? E ela é ainda mais trabalhosa. Então, eu fiz mitose porque assim a gente recorda as fases, né, de divisão celular e não pensar em ser uma coisa, às vezes, tão extensa, tá? Por isso que eu não coloquei meiose. Mas são as duas fases da mitose, tá? Eu coloco nesse papelzinho que eu encaminho para vocês também. Inclusive, eu faço o seguinte. Esse papel com o nome de vocês e o que a gente sorteou, eu passo também para esse papel e repasso para vocês no grupo, tá? Porque assim fica mais... Não tem perigo de vocês esquecerem, nem de vocês fazerem confusão. Tá bom? Mais alguma coisa? Alguma pergunta? Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Pode falar. Diga. Você disse que ia encaminhar também uns vídeos com os modelinhos pra gente. Não, o vídeo o vídeo é você de apresentação. Aí Não, você disse que você tinha uns vídeos pra gente tirar como exemplo. De maquete, lembro sim. Isso. Ok, tá combinado, isso eu sei, não. Tem sim, tá? Eu mando pra vocês, pra não ficar às vezes muito pesado, eu mando o link, que aí eu acho que fica ainda mais fácil do que mandar o vídeo propriamente dito. Eu mando o link e vocês... que isso é sugestão, tá? Não significa que vocês têm que fazer igualzinho de forma alguma. Mesmo para dar, às vezes, ideia, tá? Mando sim, pode deixar. Ok? Obrigada. De nada. Gente, eu que agradeço. Um beijo para vocês, bom descanso. Vou encaminhar os primeiros slides, porque acho que isso ajuda vocês a recordar e a estudar, tá bom? Fiquem com Deus. Uma semana abençoada para todos vocês aí.
Obrigada, viu, Nicole? Valeu pela força. Por nada, boa Pra noite. você também, Tchau, Luciene. Boa gente. noite, Tamo boa junto. semana. Obrigada. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos Boa noite vocês. pra todos aí. Bom descanso, boa semana. Amém. Com Deus também. Tchau, Pedro. Boa noite, Pedro. Valeu. Valeu a todos. Fiquem com Deus e bom descanso. Falou. Tchau. Um beijo virtualmente. Isso, Pedro. Outro para você. Gabriel, é só clicar para a gravação, não é? É só clicar para a gravação, não é?